A Guerra do Vietnã foi um dos conflitos mais brutais da história. Não por ter tido uma alta mortalidade, nem por sua duração ou magnitude, mas sim pelo impacto duríssimo que causava na mente dos homens que todos os dias tinham que vivê-la. O impacto psicológico do Vietnã foi maior do que o de todas as guerras do século XX. Foi o conflito com a maior taxa de baixas por doenças relacionadas à mente. E não é de se estranhar, de todas as guerras dos Estados Unidos, sem dúvida o Vietnã foi o lugar mais hostil para os soldados. Você pode pensar que a Primeira Guerra Mundial foi pior, mas lá pelo menos os soldados sabiam de onde vinham os inimigos. No Vietnã, eles podiam aparecer de qualquer lugar. Cada passo que você dava podia ser o último, e o equipamento deficiente, assim como a própria hostilidade do clima, fazia com que cada segundo lá fosse como estar no próprio inferno. E o chamado fragging foi a resposta dos soldados, que não queriam arriscar suas vidas por uma guerra que para eles não fazia sentido. Mas o que era o desprezível fragging? Em 1968 começou a surgir um fenômeno extremamente terrível e desprezível nas forças norte-americanas no Vietnã. Misteriosamente, dezenas e dezenas de oficiais e suboficiais começaram a morrer de forma repentina por acidentes, todos relacionados à manipulação de explosivos, mais comumente com granadas. Seja em combate ou diretamente em combate, Sus tiendas de descanso. Rápidamente se empezó a estudiar el caso y en el 99% del tiempo estos parecían ser un caso de asesinato premeditado. La situación empezó a ser tan común que los investigadores eles cunharam a frase fragging para se referir a esse tipo de ato. Essa frase vinha do nome das granadas de fragmentação M26, que se você olhasse no centro, dizia claramente frag, de fragmentação. Essas granadas representaram a maioria dos casos de fragging no Vietnã. Entre os períodos de 1968 e 1972, mais de 904 casos de fragging foram conhecidos, com 99 directos y cientos de heridos. El número de caídos, según la mayoría. Para muitos historiadores, esse número é muito maior, já que só eram registrados como fragging os casos muito óbvios. Era difícil diferenciar um caso de fragging de um acidente, exigindo uma investigação. Na maioria das vezes, em uma guerra, isso simplesmente era muito difícil de fazer. Esses casos ficaram impunes e nem sequer foram classificados como tal. Mas por que os soldados faziam isso com seus superiores? E como os homens conseguiam cometer esses atos, na maioria das vezes, sem serem descobertos? Curiosamente, a resposta está longe do Vietnã. Fragmentação. Em relação à mentalidade, os oficiais e suboficiais norte-americanos eram totalmente diferentes da tropa regular. Ambos grupos cresceram ouvindo sobre as glórias dos homens que lutaram na Segunda Guerra Mundial. A sociedade norte-americana incentivava a ideia de que a maior glória de um homem era ser um soldado. Ter uma medalha de honra era o máximo a que um homem podia aspirar. Mas muitos oficiais, descendentes das camadas altas e médias da sociedade norte-americana, a Guerra do Vietnã foi a oportunidade de entrar para a história e ganhar uma medalha gloriosa. Tudo isso fazia com que eles estivessem muito motivados e apoiassem a guerra com todo o seu ser, estando dispostos a arriscar suas vidas e a de seus homens. Para alcançar os exigentes objetivos de guerra do exército e, claro, meus objetivos pessoais, eu teria que morrer no campo de batalha com honra. Esse era o meu destino. No entanto, essa motivação não era compartilhada pelos soldados rasos. Muitos desses homens eram pessoas marginalizadas por questões raciais. Esse tipo de indivíduo, pela primeira vez na história, havia despertado e buscava a igualdade. Também havia aqueles que estavam ali por mera obrigação familiar, pressão social ou diretamente por problemas econômicos. Inclusive, era relativamente comum ver soldados que não estavam mentalmente capacitados para estar ali. Tudo isso, junto com o abuso de substâncias e o movimento para acabar com a guerra nos Estados Unidos, criou o caldo de cultura perfeito para o desastre. Os oficiais, que faziam de tudo para cumprir as exigentes metas militares do exército, davam ordens que podiam ser consideradas excessivas a soldados desmotivados que não queriam continuar em um conflito que, para eles, não fazia sentido.
Muitos desses oficiais também obrigavam seus homens a largar as substâncias ilícitas relativamente comuns no Vietnã e até davam ordens imprudentes. Tudo isso causou um enorme descontentamento na tropa regular, que muitas vezes resultava no terrível fragging. O procedimento disso era simples. No começo, apenas deixavam uma granada com o pino de segurança no travesseiro do oficial ou também costumavam lançar uma granada de fumaça na barraca do oficial. Dessa forma, ele era avisado e ficava sabendo que deveria desistir de suas ações. Se o superior não pedia transferência ou continuava com seu comportamento, prosseguia-se com o fragging em pleno combate. Num descuido, jogavam uma granada ativa diretamente nele. Durante a noite, colocavam uma granada em sua barraca ou latrina e simplesmente cabum. Por ser uma granada, não restava nenhum vestígio nem munição que pudesse ser rastreada. Nenhum soldado delataria o outro, já que ou todos eram cúmplices ou todos odiavam o oficial. Dessa forma, mais de 90 oficiais caíram no Vietnã e centenas ficaram feridos. Apenas cerca de 10 autores foram condenados. Após a popularização dessa prática, os superiores não aplicavam nenhum tipo de disciplina aos seus homens e não se atreviam a fazer patrulhas excessivas, pois temiam ser atacados pelos próprios subordinados. Essa prática não foi vista apenas no Vietnã, mas também se espalhou por todas as guerras do final do século XX e início do XXI. É impressionante como a derrota no campo de batalha no Vietnã não ocorreu totalmente por causa do avanço inimigo, mas sim, primeiramente pelo pouco apoio nos Estados Unidos e, por fim, pelo descontentamento das próprias tropas no campo de batalha. Se gostou do vídeo, talvez queira saber sobre os carregadores armadilha soviéticos? Obrigado por assistir e até logo!